tanto te dá medo, é exatamente o ambiente, a escola de Deus. Como aquela adoração, aquele louvor dos irmãos lá da Voz da Verdade. Que Deus é esse que está por perto? Não é isso? E fez o seu projeto num deserto. É uma escola, irmão. Ali é a faculdade de Deus. Não há como você correr de certas coisas da sua vida. Você vai ver que vai passar anos, você já está com rugas, o janeiro chegou, e você está no mesmo lugar. O Senhor diz: eu sou eterno, você não, meu filho. Quem está perdendo tempo é você. Eu te chamei a tempos, a mesma medida está sendo puxada. Sai desse lugar. Vem mais para mim. Vem mais para mim. E aonde está Deus? Deus está onde não dá pé. Deus está onde não há mais pé nessa água. Sabe quando você é criança e fala para o outro: dá pé aí no rio? Mas Deus está exatamente ali onde não dá pé. Ele está exatamente onde a tua força acaba. Ele está exatamente onde a tua capacidade é inútil. Aonde você vê que você é pequeno, aonde você vê que você não consegue com as suas forças mesmo, ele diz: exatamente. Quanto mais você for para a dependência de Deus, mais você vai amadurecer. Quanto menos você vai para a dependência de Deus, mais você resiste, mais você quer viver pela sua força, pela sua capacidade, pelo seu dinheiro, pelo recurso, menos você vai conhecer Ele. Vamos se assentar, meus irmãos. Pode tomar seu lugar. Fica aí hoje aí, Marcelo. Fica hoje aí. Deixa eu te ajudar aqui, ó. Aqui. Porque hoje eu te chamo a trazer-me um tangedor. Hoje eu preciso de você aí. Você não está tocando, você está tangendo. Coloca na caixa de som para ele lá. Aí fica alto para ele ali. Se ele precisar de alguma coisa, estou falando no celular dele. Aleluia! Se lança, se lança. Não resiste o rio, não. Eu sei, parece que não dá pé para você. Parece que não vai conseguir, parece que não vai dar conta. Aí é que ele entra. Ali é que você vai conhecer Deus. Deus não se conhece em cursos. São bons, é importante, mas não é essa a escola de Deus. É por isso que aqueles que caminhavam com o Senhor carregavam as marcas dele. Desconheça. Fazia parte, né, boys? Fazia parte das ferramentas. Mas é uma ferramenta que ela estava atrelado também
minha autossuficiência, eu era muito autossuficiente, eu me defendia. E eu vim para Várzea Grande, irmão, quando Várzea Grande era conhecida como Gotham City pela polícia. Rapaz, o povo de tudo até lugar me ligava, pai, você foi para aí? Eu morava em Sinop, um lugar próximo, bonito, lindo, chique, morava muito bem. E quando eu chego em VG, VG estava daquela forma, daquele jeito, daquele estado. E uma das etapas da minha vida de dependência foi o Senhor me pedindo aquilo. E Ele vai te pedindo coisas. Aí quando Ele pediu aquilo, eu falei, eu acho que não é Deus falando isso comigo, não. Eu falei, não, não é Ele, não. Isso aí é alguma coisa. Tem um homem de Deus tirando porte de arma, ele está arrancando o meu. Eu falei, não, está errado isso aí. E na época, irmão, eu estava numa igreja e eu tinha que ficar na porta. E eu fui separado ao diaconato. E aí eu tinha que ficar na porta e eu vivendo umas crises. Cara, boys, eu tinha umas crises com Deus, cara. E eu não queria mais andar portando a arma. Eu não queria. Mas era rodeado de meliantes e o meu semblante, eu parecia um IP roxo, um IP amarelo na avenida. Parece que todo mundo me via que eu era polícia. Eu falei, meu Deus, pai, troca minha cara. Desse jeito não dá certo. E eu tava lá no São Simão, onde só tinha uns 5, 6 homicídios por dia lá, né? Aí eu olhava assim, eu falei, meu Deus, cara, tava bem contra a estatística, né, meu? Mas são as nuances que você passa, são os tratamentos de Deus. E eu passei por essa etapa, eu passei por essa fase para tratar a minha dependência em Deus. Amém? E não pense que foi fácil para mim, porque não foi. E eu não tinha uma, eu sempre tive muitas armas de fogo na época. Gostava e por necessidade. E ele me disse, está na hora de você vir para o lugar da dependência. Deixa eu cuidar de você. Irmão, eu olhava assim. Falei, amém, pai. Os próprios irmãos da época não compreendiam isso. Não, acho que você está entendendo errado. Deus não fala essas coisas, não. Eu falei, pois é, ele está falando. Mas glória a Deus. Então, não pense que é com você. Eu não sei o que Deus está te pedindo para você nessa estação. Mas eu sei que a sua autossuficiência vai chegar ao fim. Deixa eu repetir para você. A sua autodependência está acabando. Aleluia! Glória a Deus! Aquilo que você pensa, aquilo que te segura, aleluia! O que você tanto, como que eu posso dizer, tanto se garante. Irmão, Ele acabou de te chamar para um novo batismo das águas. Ele vai exigir algumas coisas a mais de você. Mas também vai te capacitar de uma forma sobrenatural. Mas também vai te preencher de uma forma como não te preencheu. Aquilo que você buscava, você buscava, mas também não abria mão. Você só recebe quando abre mão. Você tem que abrir mão de coisas para receber coisas. Aleluia! Aleluia! Então você pedia, o Espírito Santo me diz, está me dizendo aqui, eles pedem, mas não abrem mão. Agora quando você abrir mão, aí você vai receber o que você tanto pediu. Glória a Deus, aleluia! Amém? Glória a Deus. Estou só no rio, Camila, estou só seguindo o fluxo.
Irmãos, hoje nós vamos falar. Bom, quem já se lançou nas águas, se lançou, né? Teve o tempo necessário, né? Eu quero ministrar hoje algo que eu compartilhei com uma irmã no meio dessa semana, que era para ser semana passada, mas o Espírito Santo me disse que não. E se você me permite acrescentar na sua vida, tenho 2 centavos para acrescentar de edificação sobre você hoje. E eu quero que você continue com a sua oferta mais cara, que é a sua atenção total. Preste muita atenção nas palavras. Amém? Porque o Espírito Santo já está fazendo aqui. Ele ministrou poderosamente de uma forma, mas na multiforma de Deus, agora ele ainda vai continuar trabalhando em muitas coisas em você. E eu espero que essa palavra não te pegue, eu espero que ela te dê um utigari. Temos um judoca aqui, um Shihan Jonas. Eu não espero que essa palavra simplesmente te toque, eu quero que ela te dê um ipom. Eu não espero que essa palavra simplesmente te emocione, não, eu quero que ela termine de arrancar você de um lugar e te estabeleça no firme fundamento que é Cristo. Amém? Então vamos lá. Camila estragou tudo, graças a Deus por isso. Né, Camila? As mulheres estão tudo crente, mas aqui tem homem crente também, você vai ver. Vai ver o Marcelão, na hora ele reagiu, ó. Aleluia. Irmão, abre por favor a palavra que está em Mateus. Mateus capítulo 7. Versículo... Encontraram? Mateus capítulo 7. Versículo 24. E ele diz assim, Mateus capítulo 7, verso 24, diz assim: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva desceu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. A chuva desceu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Até aqui. Aqui claramente fala de 2 tipos de edificação. E como Jesus, ele gostava, ele tinha hábito de ministrar através de parábolas, essa palavra, Jesus utiliza uma parábola de edificação, comparando uma construção física, como se constrói uma, né? Irmão, se eu falo aqui, vocês ouvem bem? Porque senão fica assim, já está doendo meu braço. Ouve? Então tá. Só eu que não me ouço, né, Marcelo?
Está na bênção. E então ele faz uma comparação de dois tipos de obras, dois tipos de edificação. Ele faz uma comparação de dois tipos de parábola. Haviam duas construções acontecendo. Dois tipos de fundamentos. E Jesus diz: aquele que ouve estas minhas palavras, eu vou comparar esse homem a tal. Aí ele diz: aquele que ouve e cumpre, ele vai comparar como um homem prudente. Aquele que ouve e não cumpre, eu vou comparar como um homem insensato, imprudente. Amém? Quais são essas palavras que ele fala? Porque ele diz: aquele que ouve estas minhas palavras. Baixa só um pouquinho, Marcelão. Aqueles que ouvem estas minhas palavras. Quais palavras? Nesse momento, Jesus estava, digamos assim, encerrando o Sermão do Monte. Então, a base de edificação do Evangelho estava sendo lançada. Vocês sabem bem a passagem, desde o capítulo 5, ele sobe ao monte, e ali ele tem um grande discurso, e ele traz um fundamento muito poderoso, e até mesmo os discípulos dele estavam depois tentando compreender. Era sobre essas palavras que ele estava citando. Aqueles que ouvem as minhas palavras. Aqueles que ouvem as minhas palavras. Aleluia! Abra, por favor, agora a palavra em Lucas. Lucas capítulo 6, lá no finalzinho, no 46. Lucas capítulo 6, do versículo 46. Alguém lê para mim do 46 ao 49. Levanta aí, fica de pé e lê aí. Agora um homem bem forte. Senhor, não faz o que eu mando, vou mostrar a vocês quem é semelhante em toda aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica. Esse é semelhante ao homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profundo uma vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce, e quando a água bateu contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a sua queda. Glória a Deus. Aqui, o historiador Lucas está repetindo o que está em Mateus, mas há umas palavras bem interessantes que o historiador coloca. Lucas, ele pontua. Lucas é um metódico das coisas. E o que o Luiz acabou de dizer tem uma palavra um pouquinho diferente, adicionada, que não estava lá. Ele disse: todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei que é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou, abriu profundamente uma vala e pôs os alicerces. Mateus narra de duas casas
Lucas vai falar das duas casas, mas ele disse característica de quem é o prudente. Irmãos, o fundamento do Evangelho não está em ouvir a palavra. Fala, Jean. Mas aquele que pratica. Teve um costume que por muitos anos, Liz, diminui aí, minha filha. Me ajuda aí. Ajuda o pai. Lucas coloca essa característica de cavar profundamente. Mas houve-se um hábito em meio aos evangélicos de dizer: eu estou indo ouvir a palavra. Estou indo ouvir a palavra. Vamos ouvir a palavra? 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 E se esqueceram de adicionar o mais importante. Talvez era só um modo de expressão, mas aquele modo de expressão nos fez esquecer que para ter a plenitude do que o Senhor estava falando, era exatamente cumprir a sua palavra e não ouvir a sua palavra. E não ouvir a sua palavra. Aleluia! Esse fundamento é o que vai diferenciar vai diferenciar você. Sim, é só isso que vai diferenciar. Porque existem palavras proféticas do mundo ser evangelizado. Então o mundo pode ouvir. Mas o que vai te diferenciar de quem ouviu é a prática. Quem está praticando. Aleluia? A prática é a que vai trazer o diferencial. Se eu sou um tolo, se eu sou um imprudente, ou se eu sou prudente. Básico, simples, mas transformador. Então o Senhor não vai perguntar: você ouviu? Ele vai me perguntar: você praticou? Porque ele vai olhar: aqui consta no meu livro que você ouviu. Ah, está escrito, no dia tal, você ouviu. A questionamento vai ser de prática. Prática. Não de ignorância. Sou ignorante ao Evangelho. Não tenho conhecimento de tal. Aleluia? Fala alto, Luiz. Exatamente. Vamos continuar a leitura. Essa palavra, irmão, ela vai ter algumas coisas para serem digeridas. Tem separações de cada versículo e capítulo. E se você gosta de anotar, se você tem interesse, porque eu sei que você tem. Você vai observando que capítulos e versículos isso foram adicionados depois na Bíblia para que você tenha melhor controle, melhor administração para que você não se perca. Mas existem, de um versículo a outro ele está falando de visão, de um outro versículo a outro ele está falando de fruto, de um outro versículo a outro ele está falando de fundamento. Tudo em um capítulo. Zion, me ajuda.
Vocês têm que ir podando. É igual cuidando de fogo, irmão. Senão, daqui a pouco, explode. Continuando aqui, no capítulo 6, no versículo 49, ele encerra: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre o chão, sem alicerces, contra o qual torrente bateu fortemente e logo desabou. A ruína daquela casa foi grande. A ruína daquela casa foi grande. Aqui, a expressão cavou fundo fala exatamente de uma insistência, de uma persistência, de uma busca para adicionar e colocar esse fundamento. E isso fala exatamente de quem está em processo de edificação. Como assim? Isso não tem a ver com ímpio. Não tem a ver com ímpio. Tem a ver quem já está edificando uma casa. Isso tem a ver com quem já está construindo algo com o que Deus está fazendo. Isso tem a ver com como, depois da sua maravilhosa aliança e presença que o Senhor fez contigo, do teu encontro com o Senhor, você começa a edificar, você começa a construir, e aí ele começa a dizer: ei, o que você está construindo? O que você está construindo? Vai ser sobre a rocha ou vai ser sobre a areia? O que diferencia está na prática. Prática. Ele diz que cavou, abriu profundamente uma vala. Quem aqui já trabalhou em obra, ele sabe o que ele está falando. O que é colocar os fundamentos num lugar? Porque é isso que acontece muitas vezes depois de um encontro genuíno. Começa-se a querer edificar para aquilo que os outros vão ver. Deseja-se fazer muitas coisas. Esse é um tempo que as pessoas querem muito aparecer que está fazendo algo para o Senhor. Ele não quer só fazer, ele quer aparecer fazendo. Portanto, não importa a parede que ele construa, sem o fundamento correto, vai ruir. Vai ruir. E deixa eu te falar algo. É um aviso prévio. É um aviso prévio. A chuva vai cair. O vento vai soprar. Os rios vão transbordar e vão bater sobre essa casa. Já avisou. Vai bater sobre a casa. Eu já fui orientar irmão, e o irmão, por dentro, ele ficava repreendendo o que eu estava falando com ele. O Espírito Santo falou: ele está repreendendo. Ele achava que a minha orientação poderia ser repreendida. Aí eu olhava para o semblante do irmão: você está orientando ele está repreendendo. É como se ele lê isso e ele fala: como que é? Está amarrado, bloqueia. Lá em casa não. Aí o senhor, lá na sua casa não. Eu já falei. E eu falando, e eu olhando para ele, o Espírito Santo falou: ele está repreendendo. Mas é por quê? Porque a mentalidade religiosa do irmão, ele tem aquela mentalidade de eu repreendo essa palavra. Você não está dando uma palavra. Você está dizendo que ele vai viver. E você pode fazer a campanha que for. Você pode fazer o que quiser. Você pode inventar um voto. Você pode fazer o que for. Ele disse: a chuva vai cair, o vento vai soprar, os rios vão transbordar e vão bater contra a tua casa.
Aí quando acontece, a pessoa pensa, aí ela vai para um lugar de tentar resolver isso. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, Ele cura, Ele restaura, Ele transborda quem quer ser curado. Jesus chegava e a mulher era ceguinha. Ele olhava assim, o que você quer que eu te faça? Você quer ver? Queres ver? Aí olhava para o outro, faz assim com sua mão. Era tudo leproso. Aí ele olhava assim, vai, não peques mais. Estou ligado o que você fez. Ele chega em um ambiente, no tanque de Betesda, havia um homem ali há quantos anos? Mais velho que Jesus, de enfermidade, e ele olha, você quer andar? Sabe aquelas perguntas? Só que você... Não, deixa eu te falar uma coisa. Esse joguinho de vitimismo que você faz com os parentes não serve com Deus, tá? Aquele joguinho de vitimismo, sabe o que você faz? Jesus olha assim, fala, pai, eu queria curar ela. O Senhor fala, mas e aí? Pergunta para ela se ela quer. Eu não sei se eu quero ser curado. Quer ser curado, irmão? Eu não sei. Esse lugar de enfermidade, de vitimismo e de doença, muitas pessoas não querem ser curados. Eles amam, porque esse é o único lugar de evidência. Ele tem problema de identidade, ele tem problema de caráter, e ele tem problema de transformação. Mas o problema dele de identidade é tão grande, aí ele quer um lugar, ele precisa de um lugar. Então a posição que ele tem, a atenção dos outros na casa é o quê? A doença, a enfermidade. A doença dele é capaz de parar uma casa. E por isso que tem pessoas que não querem ser curadas. Porque aquele lugar de doença faz com que toda a casa gire em torno dela. Isso é real. Já vi pastores que têm dons e literalmente o irmão é muito usado em cura. E foi orar por uma mulher, e o irmão testemunhou isso, ele era um homem de Deus, isso era verdade que ele estava contando na mesa. Ele foi orar pela mulher, ela falou, não ora por mim não. Falou, por quê? Porque senão se só orar, mas eu vou ser curado. Ele falou, você vai curado. Ela falou, não, eu tenho perícia, eu vou perder a perícia. Eu vou perder o benefício. Você quer ser curada ou quer ser dependente dos filhos? Você quer ser curada ou quer que os outros ainda dominem você emocionalmente? Você quer ir para um ambiente de cura? E é o Espírito Santo que está me levando aqui, irmão, porque ali eu estou falando sobre fundamentos. Mas eu estou dizendo e narrando um fato porque é impossível edificar uma casa sobre a rocha sem cavar. E cavar fala de expor. Cavar fala exatamente de busca, de profundidade, para quem já está edificando uma casa de acordo com o que Deus deseja. Se você está buscando uma casa de acordo com o que Deus deseja, Ele já está dizendo, ei, para essa obra, hein? É como um anjo passando. É um fiscal da obra. O anjo, ele passa e fala, pai, eu acho que o irmão ali, ele está edificando sobre a areia. E muitas vezes você vê um irmãozinho na comunhão com os irmãos, vida toda alinhada, está buscando o Senhor, está tudo certo, mas você ainda não vê grande construção na vida dele, mas o irmão está cavando fundo. Mas o irmão está se dedicando, o irmão está cavando fundo para encontrar a rocha. Deixa eu te falar uma coisa, não interessa o quanto você já cavou. Eu te pergunto, você já encontrou a rocha? Se você não encontrou, para de fazer o que está aparente e volta para os fundamentos da fé. Depois que você encontrar a rocha, sobre aquele lugar é pedra,
ali pode começar um lugar de edificação. Aquela casa está solidificada na rocha, que é uma figura de linguagem que é Cristo. Porque muitas vezes fala, não, mas eu já busquei, tem 3 anos que eu estou buscando. E olha, eu estou supimpa. Não importa o que você cavou. Eu pergunto, você encontrou a rocha? Não. Então fica tranquilo, não tenha pressa não. Cava mais. Cava mais, porque é melhor você cavar e encontrar a rocha do que você levantar tudo. E vai vir a chuva do céu, os rios vão transbordar, o vento vai soprar e vai bater contra essa casa. Irmão, quem já construiu parede e viu cair, meu amigo, dá uma tristeza, né, Jean? Rapaz, você olha assim, você fala, fez igual o Jean, sai correndo para escorar os muros, botando madeira, corre no vizinho, porque o muro dele ficou meio assim, mas está lá. Deu tempo. Essa parábola de Jesus é perfeita, é linda. Por quê? Porque isso me faz observar. Ele não está perguntando, você já construiu? O que você está falando para todo mundo que você já é o super crente? Você já está dando até sermão? Na roda da família, você é o cara agora que diz, ele é como se o Espírito Santo fez assim, fala nada não, vai cavar. Ele já é um discurso até moralista. Ao Senhor, o Espírito Santo falando, menos. Cava, encontre a rocha. E a partir daí, começa um lugar de edificação. Aleluia! Cavar não tem a ver com o tempo que está sendo feito. Cavar é a busca incessante da verdade. Cavar é a busca incessante por Ele. Firmou, estabeleceu, o lugar de edificação vai ser pleno. Não se incomode com os outros. Ah, mas fulano está avançando. Meu Deus, olha o que esse irmão fez. Daqui a tantos anos você vê que aquela mansão que ele construiu racha de cima e embaixo. Cai. Por quê? Porque ele não respeitou os princípios, os processos, desde a sua conversão. Aleluia! Para que você entenda, no versículo 49, ele encerra ali falando daquele que não pratica. Mas já no capítulo 7, que a Bíblia não tinha capítulos nem versículo, então era uma história só ali sendo narrada, ele já fala de um homem. E eu quero continuar com vocês, olha no capítulo 7. Quando Jesus concluiu todas essas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Jesus ministrou o Sermão do Monte. Terminando o Sermão do Monte, ele encerra esse sermão, ministra exatamente sobre os fundamentos da fé. Quando ele termina, ele já chama os irmãos para uma radicalidade de prática. Tudo que vocês ouviram. Ele só diz isso, tudo que vocês ouviram. Eu vou pedir a vocês que pratiquem. E o que vocês desejam praticar? Glória a Deus. E o que vocês desejam praticar? Cuidado para não simplesmente ouvirem e construírem sobre a areia. Olha o capítulo 7. Jesus entra em Cafarnaum, versículo 2. O servo de um centurião, a quem seu senhor muito estimava, estava doente. Quase... E aí, tia? Controle. Quando o servo centurião, a quem o seu senhor muito estimava, estava doente, quase
à morte, tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, eles lhe suplicaram insistentemente. Irmãos, presta atenção no versículo 7. Resumindo a história, Jesus vai para Cafarnaum. Chegando lá, ele encontra servos do centurião, porque um filho, uma criança, um servo dele estava doente. Os servos do centurião vêm ao encontro de Jesus e diz o que está no versículo 4. Chegando-se a Jesus, eles lhe suplicaram insistentemente. Meu Deus, olha só. Eles chegaram em Jesus e começaram a insistir. Olha o que eles dizem. Ele merece. Ele merece que lhes faças isso. Porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo nos construiu essa sinagoga. Olha só o que os amigos, não era o próprio centurião, os amigos dele estavam falando dele. Então era um homem de um bom testemunho. Mas eles, quem tem caneta, circula essa palavra, merece. Ele é amigo da Nath. Porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo construiu essa sinagoga. Então Jesus foi com eles e já estava perto da casa, quando o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não mereço que entres em minha casa. Espera aí, presta atenção aqui em mim. Jesus desce em Cafarnaum, vem um povo, vem uns amigos conversar com ele. Cura o filho de fulano, ele merece, ele é nosso amigo, ele até ajudou a construir. E o centurião, vocês sabem, é um cargo do exército romano, ele era um homem do exército, amigo do judeu. Então talvez ele era até um prosélito, aqueles que já tinham se convertido ao judaísmo. Ele ajudava na sinagoga. Os amigos dele dizem para Jesus: ele merece que faças isso. Cuida dele. Jesus está indo com os amigos do centurião. Antes de chegar lá, no mínimo o centurião diz: estão vindo todos, inclusive Jesus, na minha casa. Ele manda outros amigos, vai ao encontro. Mais amigos dele vão ao encontro de Jesus. E dizem, olha só o que dizem: Senhor, não te incomodes, porque não mereço que entres na minha casa. Nem mesmo me considerei digno de ir ao teu encontro. Porém, dize uma palavra, e meu servo será curado. O que isso tem a ver? Jesus começa a falar de um sermão, aí ele fala da casa firmada sobre a rocha, ele fala de quem ouve as palavras e a pratica, ele diz de quem edificou sobre a rocha, ele fala também de quem edificou sobre a areia, e em seguida a Bíblia já relata um outro fato. Já está relatando o fato da história do centurião. Peraí, pastor, está ficando confuso isso aqui. Não, não está confuso. Primeiro, ele prega a palavra. Em seguida, ele exige prática e compara a quem vai estar nisso. A terceira história, a continuação do fato, já está falando da história de um homem que entende o seu lugar. Ele tinha bom testemunho, todo mundo falava bem dele. Mas qual foi o lugar que ele escolheu estar no Senhor?
de simplesmente dizer para ele: não te incomode de vir à minha casa. Eu não mereço. O que os outros dizem que ele merecia? Ele diz sobre ele: ele merece. Ele mesmo disse: eu não mereço, eu não sou digno nem que só entre na minha casa. Só diz uma palavra e o meu servo será curado. Aqui é uma conexão. O fundamento verdadeiro da nossa fé é a confiança na soberania de Jesus. O centurião carrega a primeira reação, que só há duas coisas na palavra que você vê que Jesus fica espantado, que ele se surpreende, e se surpreendeu com a fé do centurião, e também com uma cidade. Betsaida, se eu não me engano, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se Sodoma e Gomorra estivessem ouvido as palavras que eu ministro a vós, não lhes teria acontecido. Então, só duas coisas surpreendem Jesus: a fé do centurião e a falta de crença daqueles que estavam ouvindo o que ele tinha para pregar. Deixa eu te dizer uma coisa: o fundamento verdadeiro é a confiança plena na soberania de Jesus, absoluta de Jesus. Sabe por quê? Porque há um fundamento sendo colocado na sua vida, e esse fundamento é Cristo. É por isso que ele diz que há dois tipos de fundamento sendo colocado. É por isso que ele diz, Jean, abre só o Jean que ele vai falar alto aqui, abre em 1 Coríntios 3:11. É por isso que ele está falando aqui, que o fundamento que está sendo posto, presta atenção, se essa casa está sendo edificada na rocha, ou essa casa está sendo edificada na areia, na inconstância, na instabilidade, naquilo que é superficial, numa relação superficial, naquilo que é só de aparência, ou naquilo que é verdadeiramente transformação. A superficialidade de construir sobre areia exatamente fala de uma vida que é de aparência. O que o Senhor nos confrontou hoje aqui? O que o Senhor nos confrontou hoje aqui, no início da adoração? Sobre hipocrisia. Por isso que Jesus confrontou os outros de hipócritas. E os hipócritas eram os quê? Quem eram os artistas antigamente? Os atores, os artistas. E eles usavam aquelas máscaras. É um símbolo hoje, não é? Do meio artístico. A máscara, uma sorrindo e a outra chorando. Eles utilizavam aquelas máscaras para dar vida a um personagem. Jesus olha para os religiosos e confronta: seu hipócrita, você está dando vida a quê? Eu conheço você por dentro. Eu conheço você por dentro. É por isso, irmão. Não adianta. Aqui, ele está demonstrando verdadeiramente quem é que possuía uma genuína fé. Aquele homem entendia da autoridade, ele diz: não, todo mundo falando bem dele. Ele falou: misericórdia, eu não sou nem digno que o senhor entre na minha casa. Todo mundo dizendo: ele merece. Ele diz: eu não mereço. Mas se o senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Aleluia! Levanta, fica de pé e fala bem alto, Jean. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Aleluia. De novo. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Sobre que alicerce? Sobre que alicerce você está construindo? Sim, essa palavra é para nós. Sobre que alicerce você está construindo? Você diz que confia até certo ponto. Teve hoje uns aqui que o Senhor está chamando para um lugar de um batismo exatamente de fundamento, porque nós é que temos que entender, essa minha atitude, esse meu comportamento está sendo estabelecido por qual fundamento? Será que eu estabeleci um outro e eu nem vi? O fundamento do medo?
da inconstância? Enquanto o homem tolo constrói na areia da autossuficiência. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o seu cargo? Sabe o seu recurso? Sabe o seu conhecimento? Sabe o que você tem capacidade? Sabe tudo, a sua autossuficiência que te garante para o Senhor. Isso é construir sob a areia. Aleluia. Aleluia. A areia. Enquanto um homem tolo constrói na areia da autossuficiência, o homem prudente cava fundo, reconhecendo a sua própria indignidade. Reconhecendo exatamente como centurião. Não, eu não mereço, né, Nath? Mas se o senhor disser uma palavra, eu vou. Cuidado com a autossuficiência. Eu disse, você quer ser da turma, da equipe dos que são ou dos que não são? Se você for da turma dos que são, você é autossuficiente. Lembra que eu disse o que muitas vezes se faz na igreja? Porque fulano toca, ele acha que ele vai para lá? Para adoração, para louvor. E quando fulano vai isso, ele é tal. Não tem nada a ver. Não há nada. Não há nada. Por quê? Porque a autossuficiência, o que ele pensa, o que ele faz, o que ele toca, de alguma forma, ele acredita que pela materialidade do que ele faz, ele vai tocar algo no espiritual. O Senhor falou, ei, tudo que você construiu até agora está sobre a areia. Eu estou te chamando para cavar fundo, para encontrar a rocha, que é Cristo. Autossuficiência é construir sobre a areia. É o estilo Jacó. Não, na força do braço eu consigo. Tinha que juntar meia dúzia de pastor para arrancar uma pedra, ele ia lá e resolvia. Não preciso disso não, eu vou lá e faço. Eu vou lá e consigo. Eu me garanto. Ei, meu irmão. Cuidado. A autossuficiência é construir em areia. E seria muito prudente você dizer, eu já construí muitas paredes sobre a areia. Caiu e fiquei bravo. Abandonei aquela obra e comecei a cavar fundo. Abandonei aquela parede e comecei a cavar fundo. Irmão, tem irmão que está na fase do acabamento já, irmão. Acho que eu vou botar um LED. Porcelanato. Vou dar um toque no que eu estou fazendo para o Senhor, sabe? Está na hora de eu ir para impulsionar meu Instagram. Está na hora de E eu não estou dizendo que são todos, mas eu estou dizendo que tem uma porcentagem grande. E de repente, irmão, parece aquelas casinhas do MRV. Começa a rachar. São todas? Não, mas tem umas. Parece essas casas que são feitas e aos olhos estão bem construídas e depois de alguns dias começa todas a estar destruída. Exato. A do meu vizinho tem até torneira fake, irmão. A mulher não sabia porque que não vinha água. Quando foi ver, o homem só colocou aqui uma conexão e não tinha nem encanamento na casa. A casa da irmã não tem fossa. Tem uns canos assim, tudo fake. Você olha o porcelanato, na parede, aqueles de metro, coisa mais linda, sabe? Você olha na cozinha, um xodó a casa, é linda. Toda tá rachando tudo. A casa toda tá rachando. Assim é aquele que constrói sobre a autossuficiência, areia. Mas eu, o Senhor falou, exatamente, está muito você, a sua conversa. Pode prestar atenção.
E aí, é bom que o Senhor, Ele é Deus, né? Ele não é homem. Aí você quer mudar o discurso, aí você tira o seu eu e coloca Deus. Aí ele para de agir para ver se é dependência ou se é só simplesmente costume de dizer, em nome de Deus. Aí Deus vai te ter, você fala, não, em nome de Jesus, vai ser. Ele fala, não, eu não quero. Ah, mas eu tô com o projeto, estava querendo fazer tudo isso aqui para o Senhor. Como é que é? O seu projeto não está no meu projeto. Aí o irmão fica triste. Eu ia deixar para o final, mas vamos fazer um negócio aqui. Peraí. Só para deixar você mais alegre, que eu estou vendo que você está ficando muito triste. Calma, irmão, vai terminar bem isso aqui. Você sabe o que são? A chuva desceu, os rios transbordaram, os ventos sopraram. Sabe o que é isso? São as tempestades da vida. As tempestades da vida. Perdas, doenças, crises espirituais. E calma, ainda tem o juízo de Deus. Sim, porque a igreja não gosta de falar do juízo de Deus. Ei, o próprio Senhor está preparando a sua noiva, a sua igreja para o seu retorno. Então, se ela entra em crise com as próprias coisinhas carnais dela, como ela vai se comportar de acordo quando ele quiser vir? Como ela vai permanecer? Como ela vai estar nesse lugar? Como? Ela não vai suportar. Desceu a chuva. O que é descer a chuva? São as crises internas, as pressões diárias. Representa as provações que vêm de cima. Afetando a sua mente, as suas emoções. É isso que vem. Essa é a chuva que vem de cima. Desânimo, ansiedade, pensamentos de dúvida e tristezas profundas. Ela testa a nossa resistência mental, a nossa saúde espiritual todo dia. Talvez você edificou e só está caindo uma chuva que está descendo. E o que são os rios que transbordam? São as pressões sociais do ambiente. Você está vendo? São níveis de dificuldade e níveis de situações, mas são todas o quê? São todas as tempestades que vão vir na vida. Os rios transbordam significam o quê? As pressões sociais e do ambiente. Já está falando das pressões que você vai receber lá fora. Como? Se você já não está suportando a chuva que está descendo, como é que você vai suportar quando vê o rio transbordar? Representa problemas que surgem ao nosso redor e o rio avança sobre nós. Inclui crise financeira, perseguição, pressão da sociedade, problema familiar. Soprarão os ventos. O que significa? Os ataques inesperados das forças espirituais. O que foi, Luiz? Sopraram os ventos. E ele disse que a casa iria passar por isso. Então talvez a chuva desceu e já está tudo ruindo. Nem transbordou o rio. E o irmão não quer continuar cavando. Ele quer continuar construindo. Daqui a pouco o rio vai transbordar, mas ele quer continuar construindo. Ei, para de construir, começa a cavar. É como se o Espírito Santo hoje viesse como mestre de obra. Ou melhor, se ele viesse como arquiteto de toda a obra. Ele, ei, para tudo. Para o que você está fazendo. Como assim? Para! E começa a cavar, refaz os fundamentos.
Porque sopraram os ventos e são os ataques inesperados de forças espirituais. Representam os ventos das falsas doutrinas, tragédia repentina. Vai testar a estabilidade das nossas convicções, da nossa estrutura de fé. Ali em Lucas, nós começamos falando do fundamento. E agora eu vou falar para você de uma palavra: prudência. Pois o justo tem fundamento perpétuo. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo tem fundamento perpétuo. O homem prudente, ele olha para o futuro eterno. Como assim? Espera aí. Sim, o homem prudente, ele não está olhando para a sua necessidade simplesmente do hoje. O homem prudente não está simplesmente atrelado aos seus projetos materiais. O homem prudente não está relacionado, como o Marcelo disse, aos seus projetos pessoais. Projeto pessoal seu não tem nada a ver com o quê? Propósito eterno. Tem coisas que estão sendo edificadas que ruem exatamente porque está fora do propósito, fora daquilo que o Senhor desejava. Era algo egocêntrico, era algo, digamos assim, foi só uma brisa que o irmão teve e ele foi lá e fez. O que foi? Eu falei do fundamento que ele disse sobre a rocha e a areia. Eu falei sobre a prudência e agora eu encerro falando sobre obediência. Porque essa palavra, ela carrega esses 3 pilares. Fundamento, aonde está fundamentada a sua fé e como você está construindo. Prudência, para que você antecipe os dias maus, porque é exatamente isso que o Senhor estava narrando e dizendo. E obediência. Eu coloquei um exemplo aqui, irmão. Obediência é como o concreto, o cimento do que você vai edificar. É ela que vai juntar todas as coisas. É o que vai unir isso. E esse tipo de cimento concreto é exatamente a obediência. Sem obediência é só tijolo entulhado. Pode parecer muito bem firme, mas não tem firmeza alguma. Por quê? Porque faltou ali. Nem precisa entender muito de obra. Você sabe que se em algum lugar disso daqui nós deixássemos de colocar a cola que viesse unir o concreto ou o cimento, essa região ficaria fraca e aconteceria o quê? Racharia. Então aquilo que você está edificando tem que estar de acordo com a obediência. Não tem como, porque ele mesmo diz, se eu não construir a casa, em vão trabalham os que edificam. Tem algo que ele está construindo e ele está permitindo que você participe. Se você vai construir, toma cuidado que essa obra tem dono, não é sua não, tá? Só que ele tem uma planta de acordo com o que você pode construir. Presta atenção, irmão, já vou encerrar. Ele tem uma planta. Ele é o arquiteto supremo. Ele tem uma planta baixa. Ele tem uma planta de como e o que você tem que construir na sua vida. Não adianta você tentar construir e dizer que é para Deus, porque se nem isso ele tinha escrito para você.
Esse é o problema do jovem rico. É o quê? Que todo o dinheiro dele, ele achou que ele podia entrar somando. Ele falou, não, eu vou entrar ajudando na obra de Jesus. Eu penso, eu vou ser o maior ofertante, porque o meu coração é bom. Não é assim que a gente pensa, que nosso coração é bom? Os outros podem até dizer quem você é, mas o seu lugar é dizer como o centurião. Não, eu sou indigno mesmo. Eu sou o pior dos pecadores. Eu não sou bom. O que vai unir a prudência, presta atenção nessa frase, o que vai unir a prudência ao fundamento é a obediência. Sabe o que te atrapalha? Sabe que muitas vezes atrapalha? É ter o fundamento com a prudência. Não consegue ligar. Eu não consigo prever o que vai acontecer. Por quê? Porque eu queria adivinhar. E não se trata de adivinhar. Se trata de obedecer. Quer continuar caminhando no propósito e continuar construindo a sua casa de acordo com uma planta? Deixa eu te falar uma coisa, porque não, eu vou repetir mais uma vez, não edifica fora da planta. Se você edificar fora da planta, ele vai vir. E a planta é exatamente a rocha, cava até encontrar ela. Aleluia! Cava até encontrar ela. E eu estou falando em parábolas mesmo, porque muitas vezes você quer fazer um puxadinho. E quando você quer fazer um puxadinho ali, não tem mais rocha. É só areia. Ali vai ruir. Como que você discerne para onde você pode estender o que você está edificando? Consulte a planta. Como que você consulta a planta? Cavando e encontrando a rocha. Eu já fiz muita coisa e tive que retroceder. E não tem vergonha disso. Dei muitos passos que me era lícito. Mas quando eu cavei, eu falei, meu Deus, não tem nada lá. Deixa eu te dizer mais uma vez, como que eu sei o que Deus tem para mim? Como que eu sei para onde crescer, desenvolver o que eu estou construindo? Cave e encontre a rocha. Cave e encontre a rocha. A verdadeira obediência, ela não é de aparência. A verdadeira obediência, ela é relacional. É por isso que ele confrontava os fariseus, é por isso que ele confrontava aqueles que viviam de máscara, é por isso que ele chamou de hipócrita, é por isso que ele falou, rapaz, não me vem com a tua máscara, não me vem com a tua máscara, eu sei o que você está edificando, e tudo que você fez não era para glorificar o meu nome. Não vem usar o nome do meu pai para dizer que o que você está fazendo é para Deus. Se no fundo, no fundo, quem vai ser contemplado é você. Não usa para dizer que é para o meu pai. Para com essa conversa de dizer que você é bom. Para com essa conversa de dizer que eu sou bom, ele mesmo disse. O Senhor hoje está nos chamando exatamente para observarmos sobre onde, qualquer área da minha vida. Talvez não é toda a casa, mas eu já comecei a puxar uns puxadinhos. Mas tem alguns irmãos que a casa toda vai ruir. Então é melhor prestar atenção. Para de edificar. Vai cavar. Ah, é porque o irmão já está nesse lugar. Ei. Você sabe quantos anos o irmão está cavando? Você não sabe quantos anos o irmão está cavando. Você não sabe.
Ah, mas o irmão cavou só tantos anos e encontrou. Glória a Deus. Você quer viver de aparência ou você quer viver de realidade? Não importa o quanto a gente cavou. Não importa se encontrou a rocha. Porque ele avisou. Ele mesmo avisou. O vento vai soprar. A chuva vai cair. A chuva vai cair. Os rios vão transbordar sobre a tua vida. E eu não quero. Era como Jesus falando, eu não quero que você fique sem casa. Ou seja, eu não quero que você perca o que você está fazendo. Não vive de aparência, não. Talvez é melhor, meu amigo, você ter seu puxadinho, mas ele é de verdade na presença de Deus. Ah, fulano tem isso, não. Mas o céu tem alicerce e tem fundamento. Ele não vai rachar, ele não vai ruir. Quando os tempos mudarem, quando os tempos fecharem, quando os rios transbordarem, quando o vento soprar, não vai rachar. Aleluia! É terrível quando você vê rachando tudo e a casa do irmão ruindo. E eu já fui correndo na casa de irmão tentar costurar a parede. Eu já fui tentando jogar, não, reforça. Mas ele não praticou. Ele não praticou. Ele ouviu. Ele recebeu. Ele queimou, ele girou no manto, mas ele não praticou. E as tempestades da vida as bateram, irmão. Porque as tempestades vieram sobre a minha vida, vieram sobre a sua, ou vão vir, e não adianta repreender. Não adianta. Quem já passou pelos dias maus sabe. Ali não tinha aparência nenhuma. Esses dias aí o William e a Letícia passando por situações. Esse dia aí a Nath passando por situações. O Jamal. As tempestades da vida. O que diferencia a casa que cai da casa que fica de pé não é o que está aparente, é o que está no secreto. Aleluia! Glória a Deus! É o que está escondido, é o que está em oculto, é o que está no fundamento. O que diferencia essa casa não é a aparência. E é por isso que eu não faço questão nenhuma de aparentar ser mais espiritual. Ao contrário, ainda mais agora, que ficam mais me julgando ainda quando vê meus status. Meu Deus, esse homem vive em negócio de luta. Onde já se viu, está amarrado. Olha só a veste dele. Pai, eu recebi mensagem não sei que horas. Vocês pensam que não? Eu sei. Tem gente que vai perguntar, mas para que isso? Irmão, uma vez eu aprendi algo, que quando você vê espiritualidade exagerada, é pecado enrustido. Rapaz, é fogo para tudo quanto é lado. Só fala de 21 dias para frente, irmão, de jejum. Começou, ele já começa com 21. Isso, até Daniel falou, você é louco, irmão. Quando eu fiz 21 assim, Deus mandou o serafim em pessoa falar comigo. Foi um anjo vir falar comigo. O que aconteceu com você? Nada. Eu falei, então está acontecendo alguma coisa. Mas quando você vê demais, espiritualidade exagerada, é pecado enrustido, irmão. Você tenta encobrir com algo que é falso.
Você tenta colocar uma máscara de super. Essa casa construída na autossuficiência é a casa que está sobre a areia. E o que é o fundamento? Oi. E o que é? É você aí, Luiz? Está repreendido, Luiz. E o que é o fundamento? Já o que eu sei, que o que está aparente na casa não é o que define se ela cai ou se ela fica, mas o que está no secreto. A obediência que uniu tudo que ele construiu, tudo que ele construiu foi construído colado com obediência. Eu obedeço. E como são colocadas essas pedras da sua edificação? Com obediência diária. Aleluia. Prudência e obediência nas escolhas diárias. Eu escolho. Eu obedeço. Eu escolho. Já viu um pedreiro trabalhando? Já viu a movimentação com a colher? Você já viu que ele pega a colher, coloca e ali ele põe? É uma porção de concreto, uma porção de massa, uma porção de cimento, uma porção de argamassa, não importa o adjetivo do exemplo. Eu só quero que você entenda que para cada ato na sua vida, para ser colocado na sua casa, de que você está construindo, é somente com a cola da obediência. Senão o fundamento não cola com a prudência do dia que você está observando. Eu obedeço hoje. Não está perguntando se eu gosto. Não está perguntando se eu estou bem. Não está perguntando se eu decidi obedecer. Eu obedeço. E cada porção de obediência vem uma porção de uma pedra. Vem uma porção de uma pedra. Ah, irmão. Essa é a casa que vai suportar não somente os dias maus, mas essa é a casa que vai suportar a vinda do Senhor e os tempos que são difíceis. Eu não estou falando simplesmente, irmão, das crises financeiras que a nação está passando, não. Isso não é nada. Isso é só o início. Se prepara verdadeiramente. Ai, pastor, você está sendo apocalíptico de coisas ruins. Eu não estou falando de coisas ruins. Eu estou falando de prudência. Porque senão você não vai ter. Você não vai ter condições emocionais de suportar. Você não vai suportar as pressões que vão vir. É disso que eu estou falando. Eu quero orar com você. Se coloca de pé. Não importa o quanto você... Não importa o quanto você já cavou. Já me falaram? Não. Já me falaram? Não. Não, mas eu vejo a vida de vocês com Deus. E não sei o quê. Eu olhei. Não, nós vamos cavar mais fundo. Nós vamos continuar cavando. Vamos viver nesse lugar do arrependimento, da busca incessante em conhecê-lo. Porque somente assim eu saberei onde tem rocha e aonde eu sei que eu posso construir. Se eu não cavo, eu não me arrependo. Eu fico tentando aparecer. Não é tempo de aparecer. É tempo de cavar fundo e solidificar. Aleluia. Eu estou convidando você hoje. Eu convido você hoje a cavar fundo e encontrar. Ei, e se já construiu, você pode me dizer. Ah, pastor, eu construí, já está pronto. Ei, esquece. Só esquece e começa a cavar.
Por quê? Porque não fica olhando para trás o que já foi edificado, que vai ruir. O importa é você cavar fundo e encontrar a rocha na sua vida. A rocha inabalável que é Cristo. A rocha inabalável que é Cristo. Suas emoções serão transformadas. O seu coração será curado. A sua vida será restaurada. Até a tua vida profissional só vai ir para frente quando você entender que é através do fundamento dele e não do seu. Sai da autossuficiência. Sai da sua competência. Sai da sua estabilidade. Porque ela para o Senhor é construir sobre a areia. Ela é construção de areia. Tudo isso vai ruir. Tudo isso vai acabar. Eu quero saber hoje o que foi construído na sua vida sob a rocha. Porque as águas. Hoje você recebeu um batismo. E para quem recebeu um batismo, ele disse que as águas cairiam do alto e caíram alto sobre a sua cabeça. Você entendeu pelo que você passou? Você entendeu pelo que estava passando? Eis que agora tem um tempo de capacitação na sua vida. Eis que vem um tempo, porque quando você se arrepende, quando você recebe isso, quando você se entrega nesse lugar, você está rasgando tudo, sua autossuficiência, você está abrindo mão do que você construiu na areia, você está abrindo mão de tudo, e você diz, papai, eu só construo agora na rocha. Quem recebeu água sobre a cabeça, eu quero orar com você aqui agora. Quem recebeu água sobre a cabeça, pode ficar aqui. Ele está te chamando e sinalizou sobre a tua vida pelo que você passou. Ele sinalizou porque o que você está vivendo, ou o que você vai viver, ou o que você está passando. O seu coração se comoveu no arrependimento e não na autossuficiência. Ele está arrancando de você a autossuficiência. Porque você já tinha cavado muito. Mas você não sabia que ia ventar tanto. Pelo amor de Deus! Que evento é esse, mano? Você não sabia que ia começar a cair tanta água. Era uma chuva. A chuva da incerteza, da insegurança. A chuva que confrontava a mente. A autossuficiência. O que constrói sobre a areia. É uma força limitada no que já aprendeu e no que tem. O que você já aprendeu e o que tem pode não ter sido suficiente. Eis que uma porção o Senhor está liberando. Uma porção o Senhor está liberando pelo que vai ser vivido. Pelo que será vivido. Ele está liberando exatamente isso. É por isso que Ele está chamando. Porque teu coração encontrou o ambiente do arrependimento, onde, Pai, eu desisto. Só que eu não aguento mais. Eu não desisto de mim mesmo, eu desisto de tentar fazer com a minha força, porque, Pai, eu não desisto do que o Senhor tem. Eu desisto de tentar fazer do meu jeito, mas eu me entrego absolutamente no Senhor. Há uma capacitação do Senhor vindo sobre quem recebeu essa porção. Há uma capacitação do Senhor exatamente para o que você está vivendo, ou você vai viver, porque Ele está exatamente chamando você. Ei!
essa muleta que ainda te sustenta, é ainda a tua autossuficiência. Hoje Ele quer arrancar essa maca, quer arrancar essa muleta, quer arrancar essa venda dos olhos que te faz ser um enfermo espiritual numa área da sua vida, mas Ele quer te trazer para a rocha inabalável que é Ele. A convicção. As crises de ansiedade quando vêm sobre você, as crises de ansiedade, as crises quando batem, as setas que vêm sobre a mente, Ele está tirando de você. Você não precisa mais disso. Confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. Porque tudo que parecia ser sólido, na verdade, é inconstante e insuficiente. Porque você mostra a sua confiança no Senhor. Mostra a sua confiança no Senhor. Nós oramos por um tempo, exatamente um reforço da fé, de uma restauração de plena convicção de fé, para que você compreenda que não trata da sua limitação, mas sim do que Ele tem sobre a sua vida. O que Ele tem sobre a sua vida. Os tempos não ficaram difíceis antes. Eles vão ficar. Mas as águas vêm, as chuvas descem do céu e depois os rios transbordam. Sabe o que acontece na sua vida? Ele está avisando algumas pessoas, vão transbordar o rio sobre você, ou a chuva está descendo. Não adianta você evitar, porque só vai vir um tempo de edificação que tanto você espera, quando a sua casa suportar o que está por vir. Quando a sua casa suportar o que está por vir, o que você tanto quer, o tempo de edificação. Aleluia! Ele vem, porque agora Ele está dizendo: a água virá, permaneça no lugar de fidelidade, permaneça nesse lugar de fidelidade, não seja movido por nada que é externo, seja movido pela luz interna.
por isso que ele está dizendo, revisa os fundamentos. Não é tempo de aparecer para outras coisas. Mas depois disso, virá um tempo de edificação na vida de cada um. Um tempo de edificação, um tempo de construção, um tempo que vai estar à vista de todos, porque essa casa é firmada na rocha. Aleluia. Enquanto nós adoramos agora, convido você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, coloque aqui que eu vou orar por toda a igreja, por cada um dos nossos irmãos, enquanto nós adoramos. Aleluia! Vamos, irmãos, vamos! Isso, a pedra fundamental, a pedra espiritual, dono do meu coração. A pedra fundamental é Ele. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele mesmo disse. Que o Cristo, Ele se torne o fundamento. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da sua vida, Ele é o fundamento da tua casa. Não permita outro sentimento, não permita um outro fundamento na sua vida. Averigue sua mentalidade agora com os pensamentos, averigue seu coração. Se ele está colocando um outro fundamento como certeza, você pensa que a certeza é a sua finança, você pensa que a certeza é a tua segurança? Não, Ele é o nosso firme fundamento. Ele é. Que ninguém lance outro fundamento na sua vida, a não ser ao que já está posto, Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos, estendam as mãos. Aleluia! Então deixa ele pastorear seu coração, deixa ele te curar. Vamos, irmão, vem, irmã, vem ser curado, vem ser curada. Chega de colecionar feridas. Feridas não são troféus, ofensas não são formas de defesa. Ele é. Espiritual, dono do meu coração.
Deixa Ele governar. Deixa Ele governar plenamente. Deixa Ele governar. Faz o que Ele está pedindo. Faz o que Ele está pedindo. O Espírito Santo insiste nisso. Eu já ia encerrar, ele está insistindo nisso. O que Ele pediu para você fazer, faça. Continue sobre cada vida de cada um dos irmãos que estão presentes. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor cure o que necessita de cura, que o Senhor restaure o que necessita de restauração, que o Senhor sinalize o tempo de edificação naqueles que estão indo para esse tempo. Mas o que nós pedimos ao Senhor, Pai, por favor, nós jogamos fora a nossa autossuficiência. Aleluia. Não nos deixe caminhar pelo que podemos. Nós glorificamos o Teu nome hoje, somos gratos pela palavra que o Senhor nos deu. E agora fazemos da palavra de Paulo, que ele não é simplesmente uma palavra de liberação para a igreja, mas uma convicção de aliança. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a vinda do Senhor. Nós, como igreja,